Aprender como que você constrói um chatbot para sua empresa ou para qualquer tipo de atendimento, a minha ideia é colocar um chat funcional na prática para que eu possa atender a minha empresa. Eu tenho esse problema e eu vou mostrar para vocês como que eu vou resolver. Então, se a gente levar aqui para o VS Code, então, se você não assistiu ainda um vídeo, eu vou deixar o vídeo no card da descrição para que você possa fazer a instalação básica do VS Code, do Python e como você configura a OpenAI, que nós iremos utilizar aqui. E aqui, nossa primeira aula, eu já trouxe tudo bem estruturado, eu tenho já o código pronto, mas antes de nós entrarmos no código, eu tenho aqui um mapa de tudo que nós iremos olhar aqui desse código, tá? Então, hoje o que nós iremos fazer? Nós iremos iniciar a construção de um chatbot usando o VS Code, usando Python, tá? Nesse código, nós iremos carregar a variável do ambiente, fazer a conexão da OpenAI, e nós iremos também colocar aqui um prompt, né, uma estrutura de prompt e iniciar o chat. A ideia é que hoje a gente já consiga conversar com a OpenAI. Como eu te falei, no vídeo você consegue fazer já essa pré-configuração e já consegue instanciar lá na OpenAI funcionar. Para facilitar o entendimento, eu construí também, e vou deixar também para vocês depois no GitHub, um mapa de como que nós iremos construir esse chatbot, né? Do que cada função tem, do que cada código tem lá. Chatbot não funciona muito bem em notebook, então eu preferi deixar isso em .py mesmo, e nós no final já iremos rodar e deixar esse mapa pronto aqui, um mapa mental de como funciona. A nossa primeira estrutura que nós temos aqui é o import de bibliotecas, que nós iremos usar a OpenAI, o import os, que é de pasta, e o .env. Em requirements, eu já tenho aqui bem simplificado a instalação da OpenAI e do .env, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente vai rodar, mas o principal é vocês têm que instanciar o cliente onde ele vai fazer a conexão com a OpenAI, que é praticamente uma conexão, tipo um login, vamos dizer assim, porque ele vai utilizar o seu ponto .env, que na aula eu já mostrei como que você usa, e você vai fazer a conexão com a OpenAI. A ideia é que no final, rodando essa célula até no notebook, você tenha essa resposta aqui de concluído, tá? Então, é literalmente isso que o primeiro trecho do código faz aqui nesse começo. E na sequência, nós temos a primeira função. O que essa função faz? É uma função da própria OpenAI que você começa a fazer a conexão de conversa, onde você instancia a conversa com o chat. Então, você vai passar para ele algumas variáveis, que é messages, model. Aqui eu já coloquei um JSON mod, mas eu entendo que isso vai ser utilizado mais para frente, e a temperatura. O principal aqui é que você precisa passar qual é o modelo. Eu estou usando o ChatGPT, o GPT-4 Mini, que é o mais barato e assim, para chat é o que melhor funciona. E nós temos também a temperatura é importante. Se você quer um chat que seja bem determinístico, eu sempre vou recomendar que você use 0. Agora, se você não se preocupa que a resposta seja igual, então você pode colocar uma temperatura um pouco mais variável para que ele possa enfeitar um pouco mais, que a conversa não seja a mesma. Para chat, você pode usar uma temperatura maior, tá? Aqui você já então vai passar o model, o messages, o JSON model, temperatura. E aqui a gente já consegue fazer a conversa com a OpenAI. Lembrando que em cima nós instanciamos, aqui eu estou conversando com a OpenAI mesmo, né? Então, aqui eu entro no try except. Desculpa, eu entro num try que ele vai rodar essa versão. Aqui ele já gera o response e tá vendo que aqui eu tenho a primeira resposta do nosso modelo, né? Aqui eu tô deixando toda a resposta, toda a explicação do que essa função ela faz, né? Então, o que o try faz de uma forma segura, o que o request parameter faz, que ele cria um dicionário, enfim. Então aqui é bem mais exemplificado. No terceiro passo, o que nós temos? Nós temos um prompt do que o bot ele tem que pensar. E o legal desse prompt aqui é que nós temos ele é dividido em 4 etapas, né? Você precisa precisa gerar um prompt para ele. E é aqui que você vai definir as regras. O que eu quero do meu bot? Eu quero que ele possa responder sobre vendas, sobre o suporte, sobre RH, sobre dúvida, porque normalmente são as dúvidas que, enfim, eu posso ter na minha empresa.
É isso que eu gostaria de resolver. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando a persona do bot. Então, você é um assistente virtual de uma empresa, e aí você pode configurar a empresa do que você quiser, uma recepcionista, um recepcionista inteligente, e a sua função é responder sobre qualquer problema. E aí, na sequência, nós entramos na função, tá vendo? Função principal. Classificar a intenção. Então, ele vai querer. O que, que ele vai fazer nesse primeiro parâmetro aqui, né? Nessa primeira versão? É pegar a resposta do usuário, então ele vai conversar com o usuário e vai tentar classificar de alguma forma para onde a conversa vai ser direcionada e o que, que ele tem que responder, que é o segundo item aqui, que é a regra 2, que é o quê? Ele tem que fornecer as respostas do que ele espera. Então ele vai tentar filtrar aqui, se é vendas, ele vai já ter um padrão de resposta, e aqui você pode adicionar mais funções, eu quero, sei lá, entrar em outras funções, onde eu possa colocar, sei lá, pós-venda, saque, enfim, e até atendimento interno. E aqui você inclui também o tipo de resposta que ele tende a responder, tá? E por último, você vai colocar aqui uma trava, que é para que ele não responda muito além, né? Você tem que limitar um pouco o LLM, senão também ele começa devagar, tá? Então essa é a estrutura, o cérebro do nosso bot. E por último, nós temos uma função para iniciar o chat mesmo, porque eu quero mostrar esse chat para vocês agora no final da aula, de como que ele funciona. Então aqui eu vou mostrar para ele qual é o tipo de sistema que ele vai rodar, né? Alguns prints, bem tranquilo mesmo. Ele vai entrar no loop de resposta. Uma coisa que eu não incluí ainda, e é proposital, você vai perceber, é que ainda não incluímos a memória. A ideia de incluir a memória vai ser uma aula específica. A próxima aula a gente já deve falar sobre isso. Então, o que, que esse bot ele consegue responder? Se você começa a conversar com ele, ele responde, mas ele não tem a memória de entender as respostas de como funciona. Então, aqui a gente também tem opções de como sair da conversa. Ele vai ter essa estrutura sem ainda memória. Depois ele vai entrar. Aqui ele tem alguns parâmetros que ele puxa a nossa função lá de cima e alguns prints do que ele tem que responder e tudo mais. Se der algum problema, ele fala para tentar novamente e o encerramento, tá? Então, aqui você já tem o mapa que vocês podem aprender como funciona, estudar um pouco melhor. E agora, o que nós temos é esse mesmo, o que nós temos naquele mapa mental, nós temos aqui o código em .py, né? Para vocês rodarem esse mesmo código que eu acabei de explicar para vocês de uma forma bem resumida, você vai abrir um terminal, você vai ter que... Aí você provavelmente já tem aquela variável de ambiente, você já fez toda aquela configuração daquele vídeo que eu falei no começo do vídeo, o primeiro vídeo de uma pré-configuração, o primeiro setup. O que, que eu preciso fazer é ativar o nosso Venv, que eu estou usando o Venv normal. Scripts. Cadê o meu? Opa, aqui. Scripts. Então, Activate. O que, que eu estou fazendo? Ativando o meu Venv. Eu acredito que aqui já estava ativado, mas só para garantir. O que, que eu preciso fazer? Instalar o meu requirements, que aqui você instala todas as bibliotecas que você gostaria de utilizar. Então, pip install R, -R requirements.txt, onde eu estou instalando a OpenAI e o nosso .env, tá? Então, o que, que eu preciso agora fazer? Em teoria, já é para estar configurado. Você só precisa agora vir aqui com esse mesmo notebook e escrever Python e o nome do notebook. Você pode vir aqui e renomear. Acho que é um pouco mais fácil. Copia. Eu quero até o ponto .py. E aqui eu vou colocar um Python e ele começa o nosso bot de atendimento. Tá vendo? Ele tem até os prints que nós colocamos lá no código. Quando você está instanciando, tá chamando o cliente da OpenAI. Então aqui a API ela está funcionando e aqui já temos nosso bot de atendimento. Como que ele vai funcionar? Você vai ter que fazer uma pergunta para ele. Olá, sei lá, gostaria de um orçamento. Vou falar sobre vendas. E aí ele vai responder, que bom, ele já conseguiu classificar
que isso é um produto ou serviço. Eu acho que isso também vai de um refino de um fine tuning de prompt, mas não é o momento agora. Vamos deixar dessa forma como está. E aí ele pergunta o que interessa. Eu vou colocar o plano Pro, que é o plano do nosso curso. Pro. E aí que ele para no nosso problema que nós iremos descobrir como resolver na próxima aula. Ele não tem memória ainda, então por isso que ele não consegue responder de uma forma contínua. O que ele deveria acontecer agora? Ele, já que você tem interesse no plano, pode passar aqui os seus dados para que um especialista possa entrar em contato, ou os valores do plano. Então você consegue alimentar de uma certa forma o prompt para que ele possa responder algumas determinadas perguntas, ou colher esse tipo de informação, que vai ficar para uma próxima aula, já estou dando muito spoiler aqui, para que você possa ter essa informação, gerar um ticket, e isso levar para um banco de dados e alguém poder acessar. Então, a ideia aqui é literalmente ele conseguir recolher essas informações e conseguir responder um humano, tá? Como ele não tem memória, então se eu, sei lá, quero uma vaga de emprego, e aí, legal, ele já conseguiu entender que isso é RH. Eu gostaria de ser candidatar, candidatar, né? Eng. Ele ainda não tem memória. Então, tá vendo que a resposta é praticamente a mesma coisa, como eu expliquei para vocês, não tem memória. Então, agora no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como que vocês podem incluir a memória no seu bot. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve, isso ajuda muito, ativa o sininho, deixa aquele like que vai fortalecer demais os próximos vídeos e esse conteúdo chegar em muito mais pessoas. Então é isso, até o próximo vídeo.